Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de extensão de noções de direito, legislação e organização governamental, promovido pela UESO, sob a coordenação da professora Renata Angeli e tendo a mim, a Luiz Teles, seu colega, como professor convidado. Pois bem, este nosso curso nós já tratamos no primeiro módulo dele de aspectos filosóficos e sociológicos da formação do direito enquanto objeto da cultura humana para a vida em sociedade. E agora nesse módulo que nós estamos encerrando com esta aula, nós tratamos de assuntos mais específicos. Vimos as espécies legislativas, vimos a separação de poderes, a organização do Estado na sua forma federativa e agora nós vamos ver um tema específico, importante, principalmente para pessoas que trabalham com atividades controladas, e é um assunto que muitas pessoas já trataram no dia a dia, mas nunca associaram o nome à pessoa, pelo menos não o nome de maneira adequada, que é o poder de polícia administrativo. Bom, ao longo do curso, eu espero que vocês tenham percebido, nós fomos vendo que o Estado ele existe basicamente para garantir o bem-estar e o desenvolvimento dos seres humanos, para que o Estado ele proteja os seres humanos das intempéries naturais, de outros seres humanos, dos reveses que a vida nos traz. E para que o Estado faça isso, ele julga os conflitos que existem entre as pessoas, e isso é feito lá pelo Poder Judiciário. Ele cria as regras de comportamento para nós vivermos em sociedade, e isso é feito basicamente pelo Poder Legislativo. E ele presta serviços públicos e protege de maneira efetiva e direta os seres humanos. E isso se dá através do Poder Executivo. Através dessa acepção é que nós vimos que os filósofos entenderam por bem que o poder estatal deveria ser dividido em três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Agora, falando especificamente do poder executivo, ao poder executivo cabe de maneira mais direta garantir o bem-estar e o desenvolvimento dos seres humanos. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de duas funções básicas dentro do Poder Executivo. Uma delas é a prestação de serviços públicos. Não é o objeto aqui da nossa aula falar de serviços públicos, mas é de maneira rápida e geral. Serviço público é tudo aquilo que o Estado presta de acordo com o entendimento da sociedade, expressa através da eleição do Poder Executivo e também do Legislativo, tudo aquilo que a sociedade entende importante que o Estado deve fazer, porque a sociedade sozinha não consegue prestar ou não consegue prestar de maneira efetiva. Por exemplo, no Estado brasileiro se entende que a educação básica e serviços de saúde e serviços de segurança contra a criminalidade são serviços públicos que devem ser prestados pelo Estado. Porque se entendeu em determinado momento da evolução histórica brasileira que serviços de saúde deveriam ser prestados pelo Estado, não que esses serviços não possam ser prestados pelo particular, mas eles precisam estar colocados à disposição de maneira mínima para a sociedade. Os serviços de saúde, os serviços de educação, os serviços de segurança pública, o que não significa que esses serviços também não possam ser prestados pelo particular, mas eles são colocados à disposição pelo poder público. E além da prestação de serviços públicos, nós temos o poder de polícia. Mas aqui cabe diferenciar, e isso a gente vai diferenciar mais à frente. O poder de polícia administrativo que nós estamos vendo aqui não se confunde com a polícia que a maioria de vocês conhece, que é a polícia judiciária. Nós vamos ver aqui que são, muito embora sejam assuntos que conversem, eles são distintos. Aliás, um parênteses, vocês devem ter visto que várias definições aqui no nosso curso, e isso é uma coisa comum no direito, determinados assuntos eles parecem idênticos, não são idênticos, mas eles conversam. E aqui é o poder de polícia administrativo ou o outro, que é o poder de polícia judiciária, eles conversam também. Indo propriamente para a nossa aula. O Estado, através dos órgãos governamentais, busca a garantia da ordem e paz social, mediando e, na medida do possível, prevenindo conflitos entre as pessoas.
O interesse de garantia de paz e desenvolvimento da coletividade é o que se denomina interesse público. E esse é um ponto muito importante para nós entendermos o que é o poder de polícia administrativo. Existe o interesse privado, ou seja, o interesse que todos nós temos. Você está aqui fazendo esse curso porque você teve interesse em aprender a matéria que nós estamos passando aqui. Eu tenho interesse privado de passar esse conhecimento para vocês. Se você quer comer um pãozinho, você vai ter o interesse privado de ir na padaria comprar um pãozinho. Ok, os interesses privados são os interesses que os seres humanos têm para atender às suas necessidades, seja as necessidades básicas, ou intelectuais, ou afetivas, ou fisiológicas. Esses são os interesses privados. Porém, a partir da acepção, a partir da abstração que nós temos em sociedade, nós vamos percebendo que existem determinados interesses que são meio que comuns a todos os seres humanos, então eles são comuns para toda a coletividade. E daí nós chegamos ao conceito do interesse público. Interesse público são aqueles interesses que não pertencem só a um indivíduo, mas que pertencem a toda a coletividade. E o que define o interesse público é aquilo que a sociedade manifesta através dos seus representantes no governo, através do parlamento e através do chefe do executivo que é eleito. Exemplos de interesses públicos que são comuns na maioria dos países e que são interesses públicos aqui no Brasil, interesses que foram considerados públicos aqui no Brasil. A proteção aos hipossuficientes, proteção deficiente, à criança, ao idoso, a populações de rua, aos indígenas, ou seja, todas aquelas pessoas ou grupos sociais que por uma série de motivos que não cabe aqui a gente ficar digredindo, discutindo, são grupos sociais que sozinhos eles não conseguem alcançar a plenitude da sua vivência em sociedade, a plenitude ao acesso à informação, às tecnologias, à ciência, à saúde, à educação, à convivência social. Então, através de medidas, o governo protege esses hipossuficientes. A segurança pública é o interesse público. Aliás, praticamente todos os estados, não conheço nenhum que eu não veja a segurança pública como interesse público. Até aqueles doutrinadores, aqueles escritores que entendem que o Estado deve ser mínimo, a segurança pública é uma dessas funções mínimas que o Estado existe. Se o Estado existe para alguma coisa, é para garantir a segurança pública. Proteção dos bens e recursos públicos também é interesse público, porque o Estado não vai conseguir funcionar se os seus bens e recursos públicos, que são auferidos principalmente através dos impostos que nós pagamos, se eles não forem protegidos, o Estado não vai conseguir prestar serviço. A proteção do ambiente natural, afinal de contas, nós não conseguimos desenvolver a nossa plenitude enquanto seres humanos se nós não conseguirmos viver num ambiente saudável. A proteção do patrimônio histórico, porque não é só aquilo que é construído de maneira natural que é importante para nós. As expressões da cultura humana em edifícios, em monumentos históricos, em construções, até mesmo em objetos imateriais como danças, músicas, receitas de comida, etc., obras de arte. Tudo isso também deve ser protegido, porque isso não interessa só ao proprietário daquele objeto, interessa a toda a coletividade. Se alguém quisesse comprar a Mona Lisa e cortar a Mona Lisa, a tela da Mona Lisa ao meio. Se alguém quisesse, aqui no Rio de Janeiro, se alguém quisesse comprar a estátua do Bellini e derreter a estátua do Bellini. Isso é um dos exemplos. Pegando aqui o nosso exemplo da Zona Oeste, já que esse curso é promovido pela UESO, nós temos a Ponte dos Jesuítas que existe, salvo o melhor juízo, há mais de 300 anos. Se alguém resolvesse simplesmente... atualmente ela não liga nada a nada porque o rio foi desviado. Mas nós vamos destruir. Não, peraí, a Ponte dos Jesuítas é um registro histórico importante da ocupação, da ocupação europeia nessa região da nossa cidade. Então você vai destruir, você vai apagar essa memória. Então isso é mais um registro que há um interesse público de preservar. A saúde pública, aqui no Brasil se entende que é um interesse público, então o Brasil é um dos poucos países do mundo em que a saúde pública
é gratuita entre aspas, porque ela é financiada pelos nossos impostos. Nada do governo é exatamente gratuito, mas enfim. Ela é, a princípio, ela é gratuita e universal para todas as pessoas, até estrangeiros são atendidos pelo nosso sistema público de saúde. Se você experimentar viajar para algum país na Europa, viaja sem ter feito um seguro de viagem. Se você experimentar viajar para os Estados Unidos sem ter feito um seguro de viagem e precisar de atendimento médico, você está lascado. E também é um interesse público, e esse também é um assunto muito de interesse, o combate ao abuso de direito. O que é o abuso do direito? O direito, eu não estou aqui falando do direito enquanto a construção cultural da humanidade que vai se revelando ao longo da história que nós estamos tratando, não. Estou falando dos direitos individuais. O meu direito à vida, o meu direito à propriedade, o meu direito à liberdade. Os indivíduos, eles têm direitos que são potencialidades que eles têm de exercer para atender os seus interesses. Se eu tenho esse controle aqui para passar slides da aula aqui, ele é meu, eu comprei, eu tenho direito de fazer o que eu quiser com ele. Se eu quiser utilizá-lo para passar os slides, eu vou passar. Se eu quiser utilizá-lo para usar o laser, eu também posso utilizá-lo. Se eu quiser inclusive quebrá-lo, eu posso quebrar, porque se eu quiser quebrar, se eu quiser jogar ele fora, não vai prejudicar ninguém, eu estou usando do meu direito. Porém, eventualmente nós podemos utilizar o nosso direito e prejudicar outra pessoa. Se isso é feito, se eu utilizo um direito meu no intuito de prejudicar alguém de maneira deliberada, isso é abuso de direito e por vezes é até crime. Voltando ao exemplo do meu controle de passar slides aqui. Eu posso jogar ele fora? Eu posso jogar ele fora. Mas se eu jogar ele na cabeça de alguém e machucar uma pessoa, eu estou abusando do meu direito de jogar o meu controle fora. Então, isso é o abuso de direito. E combater e controlar o abuso de direito é um interesse público, porque justamente porque o abuso de direito ele vai diminuindo, ele vai mitigando a paz social. E cabe ao Estado evitar isso. Isso pode ser feito pelo Poder Judiciário, mas depois que o prejuízo, em via de regra, tá? Em via de regra, depois que o abuso de direito é cometido, ele é resolvido no Poder Judiciário, seja através de uma ação judicial entre pessoas, seja através de uma ação judicial promovida pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, enfim. Mas isso também pode ser combatido pelo Poder Executivo através de medidas que restringem, junto com as outras espécies de proteção, hipossuficiente, proteção dos bens públicos, o Poder Executivo ele pode atender ao interesse público restringindo o nosso exercício de direito, e aí nós temos aquilo que nós entendemos pelo exercício do poder de polícia. Se há conflito entre o interesse público e o interesse privado, mesmo preventivamente, o Estado pode utilizar-se da sua força para prevalecer-se sobre o particular, sempre em benefício da coletividade, mediante o poder de polícia administrativo. Ou seja, o poder de polícia administrativo é um poder que só o Estado possui, aonde ele pode exercer a sua força para garantir que o interesse público seja prevalecido sobre interesses privados, principalmente aqueles interesses privados em que possa haver o abuso de direito. Contudo, cabe registrar aqui, nem sempre o exercício do poder de polícia administrativo acontece para combater o abuso de direito. Às vezes não está havendo um abuso de direito, mas é necessário o exercício do poder de polícia, porque muitas vezes quando você vai exercer um direito seu, você pode acabar prejudicando outra pessoa. Um exemplo bem rápido. Acredito que a maioria de vocês deve conhecer o gabarito de prédios. Existem determinados locais em que prédios não podem ter mais do que 3, 4 andares de altura. E até utilizando o exemplo da onde eu moro, eu estou gravando aqui na minha casa. Eu acredito que a maioria de vocês, se moram aqui na Zona Oeste, devem conhecer um lugar chamado Campo dos Afonsos. Eu moro em Sulacap, aqui no Rio de Janeiro, e eu moro
num condomínio que fica literalmente ao lado do Campo dos Afonsos. O prédio onde eu moro, e eu moro justamente no último andar desse prédio, esse prédio onde eu moro, ele tem 5 andares e o térreo. A construtora poderia ter construído um edifício aqui de 20 andares? Em tese até poderia, mas por que ela não pôde construir? Porque o gabarito da nossa cidade, ou seja, do Estado, do poder estatal representado pelo município, entendeu por bem que na localidade onde eu vivo, os prédios não podem ter mais do que 5 andares, porque o Campo dos Afonsos é uma base aérea. Então, se nós tivéssemos um edifício de 20 andares aqui, ele prejudicaria o tráfego aéreo. Volta e meia nós vemos helicópteros e aviões passando e pousando aqui. Se eu tiver um número grande de prédios de mais de 20 andares próximo a uma cabeceira de pista, a segurança pública, a segurança da aviação, o interesse, e aqui é uma base militar inclusive, o interesse da soberania nacional pode estar ameaçado só porque uma construtora quis construir um prédio de 20 andares. Então o município, se utilizando do poder de polícia, ele limitou, veja bem, não houve um serviço público aqui envolvido, ele não atuou de maneira positiva, ou seja, ele não exerceu de maneira direta sobre a construtora, simplesmente é uma limitação falando que se um edifício com mais de 5 andares for construído nessa localidade, a construtora vai ter que pagar multa, vai ter que diminuir o tamanho do prédio e pode inclusive o município, por conta própria, que como a gente vai ver mais à frente, a autoexecutoriedade é uma característica do poder de polícia, o município poderia vir e derrubar a construção que tenha mais de 5 andares de altura, justamente para garantir a proteção do interesse público, que consiste em evitar acidentes aéreos. Bom, voltando do exemplo da onde eu moro, agora vocês sabem onde eu moro, parênteses, se as minhas aulas não ficarem boas, vocês já sabem onde me procurar para vir brigar comigo. Fecha parênteses. Então, sempre que nós tivermos um interesse privado, onde dolosamente ou sem querer, ou seja, de propósito ou sem querer, puder vir a prejudicar o interesse da coletividade, o Estado ele existe para proteger as pessoas e o interesse coletivo, então ele pode exercer o seu poder de polícia para evitar, para restringir o exercício do direito dos cidadãos. Aí vocês vão me perguntar, Luiz, mas por que poder de polícia? Da onde é que vem a expressão poder de polícia? Polícia vem da palavra em grego polis, ou poli, no grego moderno. Poli significa cidade, ou seja, na Grécia Antiga, que foi aonde a democracia surgiu e a partir dela que houve um aprimoramento dela em Roma e nos estados modernos, você não tinha um país chamado Grécia, você tinha as cidades-estados, você tinha Esparta, Corinto, Atenas, Delfos, Maratona, enfim, inclusive essas cidades volta e meia entravam em guerra. A guerra entre Esparta e Atenas, então isso acontecia quase constantemente. Então, o Estado grego acontecia nas cidades, em comunidades menores. Então, o poder vinha da polis. Daí que vem polícia, política. Entenderam? O poder que vem da cidade é a polícia. Daí nós entendemos que o poder de polícia é o poder da polis, que era a cidade, que era a expressão do Estado. Para vocês terem ideia, a expressão polícia para órgãos de segurança pública é relativamente recente. A expressão polícia para os órgãos de segurança pública veio a surgir no século XVIII, no século XIX. Antigamente nós tínhamos os exércitos, nós tínhamos as guardas reais, a guarda municipal, a guarda da cidade, mas nós não tínhamos um órgão chamado polícia. A partir do século XVIII e XIX é que a expressão polícia, que era mais utilizada justamente para esse exercício do Estado, principalmente voltado para as cidades, para agrupamentos urbanos, passou a ser utilizado para órgãos de segurança.
Daí nós temos que o poder de polícia administrativa, e a gente utiliza o administrativo justamente para ajudar na diferenciação da outra polícia, é justamente esse exercício de poder, de força do Estado. E aqui cabe uma diferença. Como eu falei, nós temos no coletivo mental da população uma polícia que é aquela que combate o crime, que investiga a criminalidade, que é uma polícia ostensiva. Essa polícia que combate crimes é a chamada polícia judiciária, ou seja, a polícia civil e a polícia militar, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, são polícias judiciárias. Elas atuam na aplicação, na prevenção e combate a crimes definidos em lei. Ou seja, os órgãos do governo que se empenham no combate ao crime como definido em lei, aquilo que para a sociedade é considerado muito grave, então a pessoa que comete ela vai ser julgada pelo Poder Judiciário e pode perder propriedade, pode perder direitos, inclusive a sua própria liberdade. Isso é feito pelo Poder Judiciário. E nós temos a polícia administrativa. A polícia administrativa ela é exercida por outros órgãos. Os fiscais de renda, os fiscais de postura. Sim, existe um cargo chamado fiscal de postura em muitas cidades. Outros funcionários públicos que visam restringir direitos que não são atinentes necessariamente a crimes, são a polícia administrativa. E a polícia administrativa, ela se liga à aplicação das restrições a interesses privados que conflitam com o interesse público. Ah, Luísio, mas eventualmente a polícia judiciária ela vai atuar como polícia administrativa e vice-versa? Como eu falei, são conceitos que não se confundem, mas se comunicam. Eventualmente, a polícia administrativa, e daqui a pouco vou dar um exemplo nesse sentido, ela vai precisar da polícia judiciária, especificamente da polícia militar, principalmente, ou da polícia federal, para conseguir exercer o seu poder de polícia administrativo. E da mesma maneira, eventualmente, quando a polícia judiciária exerce seu papel de combate à criminalidade, ela vai se defrontar com determinadas situações em que há necessidade do exercício de polícia administrativa. Ou seja, não existe um crime envolvido, não será um caso que necessariamente será encaminhado ao Poder Judiciário para um julgamento, mas ela acabou se envolvendo dessa maneira. Então, nós temos a polícia judiciária, que é a polícia que a maioria de vocês entende, e nós temos a polícia administrativa, que é exercida por toda a sorte de fiscais que nós temos. Falando especificamente da área ambiental, que a maioria de vocês que está assistindo essa aula nesse momento, pelo menos, estuda e trabalha com a área ambiental. As atividades dos fiscais ambientais que vão às empresas que atuam do INEA, do Instituto Chico Mendes não, mas do IBAMA, etc., eles são poder de polícia administrativa, eles são poder de polícia administrativo ambiental. Não confundir com a polícia militar ambiental, que geralmente são os batalhões de polícia ambiental, que atuam diretamente nas matas e tal, e que buscam sim a ocorrência de crimes ambientais. Agora, nem sempre as infrações ambientais elas irão se consubstanciar em crimes ambientais. Como um exemplo que nós damos aqui de que às vezes se confunde, um fiscal do INEA, por exemplo, eventualmente pode ir fiscalizar uma organização, uma empresa, ou mesmo, até um órgão estatal mesmo, e pode verificar que na sua fiscalização está acontecendo um crime ambiental. Aí vai caber a ele reportar isso para as autoridades da Polícia Judiciária que vão fazer essa investigação. Então o poder de polícia ele se presta a limitar os nossos direitos. Só que os direitos do ser humano, eles existem para serem protegidos. O Estado ele não existe só para limitar o meu poder. Deve existir um limite desse limite. O poder de polícia é exercido para a garantia do interesse público, conforme definido em lei. Logo, só pode ser exercido dentro dos limites definidos no ordenamento jurídico. Isso eu já falei em outra aula, acho que nas últimas 2 aulas, e vou repetir agora de novo. Se você trabalha com alguma atividade que é regulamentada, e várias atividades são regulamentadas,
Se você trabalha na área ambiental, se você trabalha na área química, se você trabalha na área da engenharia, na área farmacêutica, na área médica, existem leis, decretos, regulamentos que regulamentam a sua atividade. E é imprescindível que você conheça essas normativas, essas leis de cor, praticamente. Conheça a lei que rege a sua atividade profissional. Por quê? A maioria das leis que regem atividades profissionais, elas têm exemplos do exercício de poder de polícia lá. Se um fiscal bate a empresa onde você trabalha, bate a atividade onde você desempenha o seu ofício e ele quer multar por algum motivo, ele vai poder fazer. Só que ele só pode fazer isso com base em uma lei. E quando eu digo lei, eu digo não só lei, mas também decretos, regulamentos, portarias, tudo aquilo que nós já conversamos lá na aula 4, onde nós tratamos das espécies normativas. Vocês devem conhecer aquela hierarquia de normas e vocês também devem conhecer. Quem trabalha com o meio ambiente, conheçam a lei de crimes ambientais, conheçam a lei de proteção à fauna, conheçam a lei do SNUC, do Serviço Nacional de Unidades de Conservação, conheçam a Política Nacional do Meio Ambiente, conheçam o Código Florestal. Leiam essas leis. Nosso objetivo aqui não é tratar de direito ambiental. Se você está fazendo o mesmo mestrado que eu, que é de ciências ambientais, nós vamos ter uma cadeira lá específica sobre isso. Lá nós vamos detalhar isso com os professores, mas conheçam, peguem essas leis e leiam. Justamente não é para que vocês possam fazer o seu mestrado ou para que vocês possam tirar o título. Não, conheçam para o trabalho de vocês. É claro. E existem advogados, existem profissionais que vão estar na linha de frente para poder discutir determinada aplicação irregular da lei. Mas o exercício do poder de polícia, como é baseado nas leis, ele só pode ser exercido dentro desses limites. E muitas vezes você, enquanto profissional que vai tratar desses assuntos, precisa conhecer para saber até onde o exercício do poder de polícia está correto, atende o interesse público, até onde está errado. E aqui eu não vou falar que necessariamente os fiscais ambientais vão agir errado de maneira intencional, muito embora isso também aconteça. Não, muitas vezes eles vão agir de maneira errada, mas também por desconhecimento. Quem disse que só pelo fato dele ser fiscal ambiental ele necessariamente vai saber mais do que você? Pegando exemplo para a minha vida profissional, eu sou advogado, mas não significa que o juiz necessariamente vai saber mais do que eu em determinado assunto. Eu, por exemplo, já participei de uma palestra onde uma juíza estava dando a palestra, ela se enrolou e eu ajudei ela, só que ela era juíza do trabalho e eu sou especializado em direito administrativo. E ela se enrolou justamente nessa área que ela não conhecia. Às vezes um fiscal ambiental, ele vai saber tudo sobre a lei de fauna, mas ele está fazendo uma fiscalização específica sobre unidade de conservação. E você vai saber mais sobre unidade de conservação porque você trabalha com isso no seu dia a dia. Enfim, eu estou trazendo esse exemplo aqui para que vocês entendam que é imprescindível conhecer as regras do jogo. Essa vida é um grande jogo e eu não posso jogar esse jogo se eu não conhecer as regras dele. Então o exercício, voltando aqui para o nosso ponto, não que eu tenha saído, mas voltando para o slide, o exercício do poder de polícia é discricionário. Ou seja, a lei faculta determinados limites ao administrador para o exercício do poder de polícia, mas o exercício do poder de polícia fora dos limites legais, excedendo os limites discricionários, é considerado arbítrio. O que é discricionariedade? A discricionariedade são limites aonde a lei determina ao administrador até onde ele pode ir. Não é possível que a lei esclareça todas as hipóteses, por exemplo, de poluição de um rio, todas as hipóteses de resíduos sólidos. Então, eventualmente, a lei ela vai colocar uma margem para que o fiscal, para que o administrador, ele possa determinar o que está transgredindo ou não a lei.
E realmente, como a gente vê, isso é um poder discricionário que a lei confere ao administrador para que ele possa exercer. O que é uma pesca predatória? É pescar um peixe só? É pescar com arrasto ou com linha? Eu não sei, isso depende de caso a caso. Eventualmente, jogar determinados detritos num corpo de água pode ser considerado um caso grave de poluição, mas se você joga num outro corpo de água, nem tanto. Se eu jogo restos de lixo de lixo domiciliar num córrego pequeno, eu estou causando um sério problema. Agora, se eu estou jogando fora dejetos líquidos, rejeitos líquidos no oceano, através de um emissário submarino, eu sei que há impacto, mas não necessariamente eu consigo caracterizar isso como um crime ambiental. Então essa margem ela pode ser conferida pela lei ao administrador e vai caber a ele determinar. Um exemplo, a famosa lei do silêncio, agora saindo um pouco da questão ambiental natural, né? A lei do silêncio. Não existe necessariamente uma lei do silêncio, mas existe o entendimento de que barulhos altos ao longo da noite, na madrugada, eles atrapalham a paz. Então, existem legislações municipais, isso é um exemplo de legislação que cabe aos municípios, para determinar quando determinados barulhos podem acontecer ou não. O meu vizinho aqui da frente está fazendo uma festa às 10 horas da noite com música muito alta. Isso me incomoda? Me incomoda, mas ele está no direito de escutar a música dele. Porém, a partir do momento que escutar a música dele está perturbando a minha paz, vai perturbar inclusive o meu sono e eu tendo que trabalhar no dia seguinte, a polícia pode vir, a polícia judiciária, ela pode vir e pedir para diminuir esse som. É um exemplo de atuação de polícia administrativa exercido pela polícia judiciária. Mas uma coisa é o barulho às 10 horas da noite, numa noite de quarta-feira, e outra coisa é o barulho que acontece num sábado à noite. Então, aqui há uma margem discricionária. A polícia pode virar para mim e falar, olha só, tudo bem, tá te incomodando, mas amanhã é domingo, você não vai trabalhar amanhã, então ele, em tese, pode ficar fazendo o barulho dele até um pouco mais tarde. Isso é uma margem discricionária, porém, existem limites legais para isso. Se o poder de polícia ele é exercido fora desse poder discricionário, aí nós estamos tendo arbítrio. Por exemplo, a polícia pode, dentro dos limites que as leis colocam, impedir que alguém faça festa com som muito alto. Agora, a pessoa nunca vai poder ligar o som dela alto em plena terça-feira, 2 horas da tarde. Se eu quiser escutar o meu som alto, eu vou assistir, eu estou dentro da minha casa, eu não estou perturbando a vida de ninguém de maneira diretamente, eu só gosto de escutar uma música alta. Se a polícia chega me proibindo de escutar música dentro da minha casa às 2 horas da tarde numa terça-feira, isso está fora dos limites legais. Então aí nós passamos a ter o arbítrio. E é por isso que eu falei que é importantíssimo que você conheça as leis e os regulamentos que regem a sua vida. Se você está lá na sua atividade relacionada ao meio ambiente, por exemplo, e o fiscal quer autuar a organização onde você trabalha, a empresa onde você trabalha, e você sabe que essa autuação ela está indo contra o que a lei determina, que a lei não prevê nem margem discricionária para isso, aí é uma questão de arbítrio. E isso não pode acontecer. Mais à frente a gente vai ver o que pode acontecer num exemplo de arbítrio ou de exercício irregular do poder de polícia. O poder de polícia ele também possui uma característica que é a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? A atividade do poder de polícia prescinde, ou seja, não necessita de autorização para ser executada. Lógico, tem que ter uma autorização na lei, mas não precisa ter uma autorização expressa. A autoridade pode, inclusive, usar da força para executar a medida. Se o fiscal vai numa empresa, numa organização e constata que está acontecendo alguma coisa irregular de qualquer natureza dentro do campo de fiscalização que a lei faculta a ele pode aplicar uma multa, ele pode aplicar uma medida direta, inclusive ele pode até interditar a atividade.
Ele não precisa sair da atividade fiscalizatória, solicitar ao diretor dele, ao superintendente da agência onde ele trabalha, para que a multa seja aplicada. Ele mesmo pode aplicar essa multa e depois, para garantir que essa multa seja paga, ele não precisa necessariamente entrar com uma ação judicial de cobrança. Não, ele pode inscrever em dívida ativa e o governo ele vai correr atrás do pagamento dessa multa, impondo as restrições que são necessárias, justamente porque o poder de polícia ele é autoexecutório. E mais, e nós não estamos falando só na aplicação de multa, nós estamos falando também a própria autoexecutoriedade direta. Lembram do exemplo que eu falei aqui do meu prédio? Se a construtora que construiu o meu prédio tivesse feito um prédio com mais de 5 andares, com 20 andares, por exemplo, a prefeitura, independente de ordem judicial, poderia constatar isso, porque a lei determina isso, e poderia vir com máquinas e derrubar o prédio, derrubar os andares acima daquilo que era previsto no gabarito municipal. Nós tivemos um caso de autoexecutoriedade muito interessante aqui no Rio de Janeiro. Não vou falar qual foi a localidade, mas enfim, e nem vou falar qual é a empresa, que vocês com certeza saberão. Aconteceu uma determinada obra pública aqui no Rio de Janeiro, para a construção de uma via pública, e várias construções foram desapropriadas para passar essa via pública. Pois bem, uma dessas construções seria uma lanchonete de uma grande rede que nós temos aí, uma franquia dessa grande rede. Como é que funciona a desapropriação? A desapropriação ela é prevista em lei. O governo ele entende necessário que a sua propriedade ela deve reverter para o governo por algum motivo, para a construção de uma obra, para um serviço público. E o que o governo faz? O governo ele te avisa, te dá um prazo e te paga. Ele te paga o valor. Hoje em dia, em geral, esse valor é até um valor acima de mercado. E te dá um prazo depois de te dar esse dinheiro para que você saia. Judicialmente, você só pode discutir o preço que está sendo pago e se o rito de desapropriação foi regular, se não faltou alguma previsão legal, justamente porque esse exercício do poder de polícia que se consubstancia na desapropriação, ele tá previsto em lei. Então, se legalmente todos os requisitos foram atendidos e se o preço está de acordo, nem o Poder Judiciário pode impedir que a desapropriação aconteça. Ela vai acontecer, ponto final. Pois bem, essa lanchonete ela foi notificada que ela precisaria ser desapropriada, ela se recusou a fechar, a atividade continuou funcionando. As outras construções, os proprietários desocuparam, receberam o seu dinheiro, foram para outros locais, mas aquela lanchonete continuou funcionando ali, como se nada tivesse acontecido. Se discutiu judicialmente, ela perdeu porque o procedimento foi adequado, o valor também era adequado, o dinheiro foi depositado à disposição dela e a atividade continuou funcionando e a obra precisando passar. Um belo dia, o poder público municipal notificou várias vezes: olha, nós vamos fazer a obra, precisamos demolir, e nada acontecia. Um determinado dia, o poder público com a polícia chegou na lanchonete, sem fazer estardalhaço. O responsável, pela obra foi falar com o gerente geral e virou para ele de maneira bem clara: olha só, vocês já foram desapropriados, vocês perderam e vocês já receberam dinheiro para sair daqui e nós já notificamos vocês várias vezes. Nós vamos demolir hoje a lanchonete. Aí, não, como assim vocês não podem? Não, você não está entendendo. O município vai demolir hoje a lanchonete. O que você vai fazer? Você vai fechar a porta, ninguém vai fazer escândalo, os clientes que estão aqui vão terminar de comer a comida deles, deixa eles terminarem de comer, até o último. E a polícia ficou lá quietinha no canto, sem fazer estardalhaço, e o pessoal da Secretaria de Obras também ficou lá dentro do restaurante como se nada tivesse acontecido. Fecharam a porta, isso no meio do dia. Os clientes que estavam lá terminaram de comer, o último cliente terminou de comer, saiu da porta, beleza. O chefe lá da obra virou para o gerente e falou: olha só, vocês têm
meia hora para tirar os pertences pessoais dos funcionários, recolherem o dinheiro que está no caixa e sair. Não, mas nós temos equipamento. Imagina, uma lanchonete tem freezers, equipamentos, fogões, estoque, uma série de coisas. Mas eles já tinham sido notificados que eles deveriam sair de lá e não fizeram. Não. Meia hora para recolher, para tirar o dinheiro do caixa, tirar pertences pessoais e sair do prédio. Eles tiveram que fazer, recolheram dinheiro que tinha, obviamente, né? Ninguém demoliu com dinheiro lá dentro. Ah, saiu todo mundo? Saiu. A polícia foi lá dentro, verificou que realmente não tinha mais ninguém no prédio e beleza. Se alguém esqueceu pertence pessoal, aí foi estoque de comida, equipamentos, tudo foi demolido com o prédio. Tudo foi demolido com o prédio. Por quê? Isso é o poder de polícia da administração. Eles não precisaram pedir ao Poder Judiciário autorização para fazer essa demolição. O poder público seguiu a lei de maneira adequada, isso já tinha sido comprovado e a lanchonete se recusou a sair. Hoje em dia, se você vai ao local, tem uma pista passando na frente, exatamente no local onde tinha lanchonete. Enfim, eles poderiam ter tido um prejuízo muito menor se eles não tivessem agido dessa maneira. Isso é um exemplo de autoexecutoriedade. Se o poder público verifica que alguém construiu de maneira irregular em algum local, alguém pegou, por exemplo, o terreno de uma praça, um local público, e construiu um prédio, a prefeitura lá também pode ir nesse local e derrubar esse prédio sem problema nenhum. É claro, tem que respeitar a saúde dos moradores, não pode demolir com ninguém lá dentro, mas em via de regra pode sair demolindo sem problema algum. E o poder de polícia, ele também tem a correição posterior. O que é a correição posterior? Ações de poder de polícia podem ser corrigidas posteriormente mediante denúncias ou queixas aos órgãos de controle. Quando acontece o exercício do poder de polícia, uma ação fiscalizatória, etc., isso é feito por seres humanos. Seres humanos erram, como eu falei aqui. Se você conhece bem a lei e se o fiscal age de maneira equivocada, você pode corrigir essa atividade do fiscal. Não significa que você vai bater no fiscal ali. Não, você não vai fazer isso. O fiscal veio na sua atividade e ele agiu de maneira equivocada, ele autuou algo que não deveria ser autuado, você não vai fazer nada. Ah, você pode até querer argumentar com ele, olha, isso que o senhor está fazendo está errado. Mas se ele quiser fazer, você não vai ter problema. Tudo que ele fizer vai ter que ser reduzido a escrito em algum lugar, vai ter que ser posto no papel. Você, sabendo que ele agiu de maneira errada, de preferência com a assistência de um profissional que entenda do assunto, como um advogado, fazendo agora o jabá da minha profissão, você, com a devida assistência, vai procurar os órgãos de fiscalização, dos órgãos de controle, no caso dessa fiscalização, como as ouvidorias, as corregedorias ou as controladorias gerais, para prestar a devida queixa ou fazer a denúncia contra essa atividade. Se alguém te atuou fora dos limites legais, se um fiscal do IBAMA agiu de maneira irregular e te autuou fora dos limites legais, o que você vai fazer? Você vai deixar ele te autuar, você vai pegar o registro que ele vai te dar em algum momento sobre essa autuação e você vai pegar a legislação onde você sabe que houve um erro na fiscalização e pode entrar em contato diretamente com a ouvidoria do IBAMA ou com a CGU, a Controladoria Geral da União, e vai fazer uma reclamação. Olha, o fiscal ele veio autuar, mas essa autuação está errada, por quê? Aí você vai descrever legalmente onde aconteceu o erro. Os órgãos de controle são órgãos dentro do poder público, dentro do poder estatal, que visam justamente fiscalizar não a atividade das outras pessoas, mas a atividade do próprio Estado. Uma ouvidoria, ela tem que receber, eu já fui inclusive ouvidor da empresa onde eu trabalho atualmente, uma ouvidoria, ela precisa receber qualquer tipo de denúncia que chegue a ela. É claro, terão denúncias mais robustas, denúncias vazias, mas tudo deve ser analisado justamente para corrigir erros pontuais que aconteçam.
Então, se acontece um erro de fiscalização, um erro no exercício do poder de polícia ou mesmo um arbítrio, você pode se socorrer dos órgãos de controle que existem. Na esfera federal nós temos a Controladoria Geral da União, que lá nós temos a Ouvidoria Geral da União, a Corregedoria Geral da União, todos os outros órgãos, os ministérios, as autarquias, as empresas públicas, todas elas têm serviço de ouvidoria que vai fazer esse tipo de atividade. E se ainda assim você não conseguir, você pode inclusive se socorrer de medidas judiciais, ou seja, você pode propor ações ordinárias, ações civis públicas ou mesmo mandados de segurança. Eventualmente você vai levar isso a órgãos de controle e ainda assim seu direito não vai ser assistido. Nenhum direito ou ameaça de direito pode ser afastado do Poder Judiciário. Então, se você recorre a um órgão administrativo, um órgão da própria administração pública, para corrigir um erro do Poder de Polícia, e isso não surte efeito de acordo com o seu entendimento, ainda assim você pode, aí você vai ter que ter realmente assistência de um advogado, de um corpo técnico, você vai poder se socorrer judicialmente e o Poder Judiciário vai julgar esse conflito existente entre você e o poder público. Muitos podem pensar, mas eu vou entrar com uma ação contra o governo, contra o poder público, o Poder Judiciário vai ficar favorável ao poder público. Olha só, não necessariamente. A entidade que é mais processada no Brasil é o poder público, é a União, são os estados e os municípios. Eu, há 15 anos atrás, nossa, isso tem muito tempo, eu fui estagiário da Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio de Janeiro e a quantidade de processos era absurda, era muito grande. Poder público, como o poder público é muito grande, como ele se relaciona com praticamente todas as pessoas em várias esferas da vida, o poder público, ele infelizmente está sujeito a muitos erros e esses erros eles são corrigíveis através também de medidas judiciais. Enfim, então essas são as características do poder de polícia. Eu quis trazer o assunto poder de polícia aqui para vocês, justamente para que vocês saibam que o Estado ele precisa intervir na nossa vida, ele precisa intervir na nossa atividade cotidiana, mas ele tem limites para isso. Existem limitações. Se o poder público ele intervém no nosso direito particular, no nosso interesse privado sem limites, aí nós temos arbítrio. Como nós vimos desde o início, o governo, o Estado, mais corretamente falando, ele existe para proteger as pessoas. E muitas vezes, para proteger as pessoas, ele vai precisar limitar o poder para que uma pessoa não invada o direito de outra. Porém, isso deve sempre se dar dentro dos limites da lei. Quando um governo age fora dos limites da lei, fora dos limites daquilo que foi colocado numa Constituição ou que foi colocado numa lei, ele está agindo de maneira arbitrária e o arbítrio precisa ser corrigido. E existem meios dentro da própria organização estatal para que isso aconteça. Tá ok? Bom, hoje a aula também não foi muito longa. Nós poderíamos falar sobre muito mais aspectos do poder de polícia, mas eu acredito que para que vocês saibam que isso exista, o que nós tratamos aqui foi útil. Eu estou deixando para vocês, e isso está no slide, a fonte. O poder de polícia ele não está previsto em uma lei só, como em outros exemplos em que nós demos a Constituição como fonte. O poder de polícia ele está previsto em quase todas as leis, mas eu encontrei de uma maneira bem resumida o artigo do Maximiliano Cailan da Costa, que é o poder de polícia, uma abordagem do interesse de agir do Estado em busca da supremacia do interesse coletivo em detrimento do individual. Eu coloquei aqui o link, mas eu também vou colocar o artigo lá na plataforma. Eu sugiro que vocês leiam, ele traz de uma maneira também bem didática, de uma maneira bem clara o que é o poder de polícia, para que vocês, tendo esse conhecimento de como deve se dar a intervenção do Estado na nossa vida, junto com o conhecimento legal que vocês devem ter, com certeza a atuação de vocês nas suas atividades profissionais será muito valiosa. Tá?
Essa é a minha última aula aqui nesse curso, é o final desse segundo módulo. Nós teremos agora um terceiro módulo que vai tratar sobre inovação e propriedade industrial, que será dado pela nossa coordenadora, a professora Renata Angeli. Aproveitem bastante, porque ela tem um profundo conhecimento do tema. Como eu falei, a vida é um jogo e nós precisamos conhecer as regras desse jogo para que nós possamos bem jogar. Não adianta eu me utilizar das regras do jogo só para o meu benefício. Eu tenho que sempre buscar o maior benefício possível para a minha coletividade, porque só com a paz social, só com o pleno acordo entre as pessoas, diminuindo os conflitos, é que o ser humano ele vai poder se desenvolver enquanto espécie biológica e como entidade racional, enquanto entidade que conhece o ambiente onde vive e pode atuar de maneira igualmente racional para desenvolver o ambiente onde ele vive, seja o ambiente natural, seja o ambiente cultural, tá ok? Muito obrigado por vocês me ouvirem, por vocês me aturarem. Muito obrigado por vocês terem se interessado aqui pelo nosso curso. Esse curso aqui, meus colegas aí do mestrado já sabem, originalmente seria só um bate-papo, um material que eu iria preparar para vocês, e a coisa acabou crescendo por incentivo da nossa coordenadora, da professora Renata, e acabou virando esse curso de extensão, que ele vai, mesmo depois do final do prazo dele, ele vai continuar à disposição na plataforma para vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aqui toda essa nossa conversa, todo esse estudo conjunto. Para mim foi muito bom trabalhar com vocês através desse material e permaneço à disposição de vocês como colega para que nós possamos sempre trocar informações para o nosso crescimento mútuo, tá ok? Mais uma vez, sendo repetitivo, muito obrigado pela confiança e até a próxima. Um abraço.